Olá, sabe aquela sensação de esgotamento total, de sobrecarga, quando parece que o mundo da gente tá simplesmente desmoronando? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise de um texto antigo, bem curtinho, que toca exatamente nesse ponto. O que acontece quando o trabalho, a nossa missão, nos leva ao limite do desespero? Essa é a grande questão que a gente vai explorar. Quando tudo parece perdido, de onde se tira a força para continuar? A resposta que esse texto antigo dá pode ser bem surpreendente. Vamos começar. Para a gente poder entender essa crise, primeiro a gente precisa entender o contexto, né? Não estamos falando de algo que aconteceu no vácuo. A gente está num momento bem específico da história, com pessoas de verdade enfrentando uma situação terrível. Então, vamos nos transportar para Jerusalém, lá por volta de 605 a.C., durante o reinado de Jeoaquim. É uma época de muita instabilidade, tanto política quanto espiritual. E bem no meio disso tudo, o profeta Jeremias recebe uma mensagem de Deus. E não é uma mensagem fácil, é uma mensagem de destruição iminente. E aqui a dinâmica é fascinante. Jeremias é a voz, mas ele precisa de alguém para registrar a mensagem, um escriba. E essa pessoa é Baruque. Dá para imaginar a tarefa dele? Dia após dia, escrevendo profecias sobre a queda da própria nação, a destruição do próprio lar. É um peso enorme para carregar. E é exatamente aqui que a história fica profundamente pessoal. O foco sai da grande profecia da nação inteira e entra no coração de um homem que chegou no seu limite. Pensa nisso por um instante. Baruque não é só uma ferramenta, um instrumento. Ele é um ser humano. Ele tem esperanças, medos, dores. E esse trabalho de ser, digamos, o secretário do Apocalipse, está cobrando um preço muito alto. E tá aí, o desabafo, o grito cru e honesto de Baruque. Isso aqui não é uma reclamaçãozinha qualquer, não. É a pura essência do esgotamento, do burnout. Ele sente que a própria fé, que o próprio Deus está colocando mais tristeza em cima da dor que ele já sentia. Ele está exausto de tanto gemer e, o mais importante, não consegue encontrar descanso. Nenhum. Essa é uma descrição perfeita de um estado que muita gente hoje conhece bem. Não é só tristeza, é tristeza em cima da dor que já existe. Não é só um cansaço, é exaustão de tanto gemer, de tanto sofrer. E o resultado final? Nenhuma paz, nenhum alívio. Zero. Tá, então como é que Deus responde a esse lamento tão humano, tão desesperado? A resposta é chocante e, numa primeira leitura, pode parecer até meio fria. Mas vamos ver com calma como isso se desenrola. Olha só o contraste radical aqui. Baruque está totalmente focado na sua dor pessoal. É minha dor, meu gemido. A resposta de Deus muda a câmera, sabe? Sai de um close-up e vai para uma visão panorâmica quase cósmica. Deus basicamente diz: Baruque, enquanto você está focado na sua dor, eu estou no processo de demolir e arrancar tudo que eu construí nesta terra. Então, o ponto crucial é este. Deus não está invalidando a dor de Baruque, de jeito nenhum. Ele está colocando em contexto. É como se dissesse, sua dor é real, mas ela é um eco de uma dor muito maior. O mundo que você conhece está sendo desfeito. O que você está sentindo é a onda de choque desse desmantelamento todo. E é a partir dessa perspectiva tão sombria que surge uma definição de esperança completamente nova e radical. Se o mundo inteiro está desabando, o que significa vencer? Essa é a pergunta de $1 milhão para Baruque e pra gente. Em meio ao colapso, a gente ainda está correndo atrás das mesmas coisas de antes? Promoção, reconhecimento, sucesso, as tais grandezas? A mensagem é bem direta. As regras do jogo mudaram. Aquelas velhas ambições, elas simplesmente não se aplicam mais. A resposta final de Deus tem duas partes bem claras. Primeiro, a realidade nua e crua. O desastre vai ser universal. Ninguém escapa. Mas aí, logo em seguida, vem a promessa. Uma promessa pequena, pessoal, mas incrivelmente poderosa. Eu te darei a tua alma por despojo. Essa palavra, despojo, é a chave de tudo. Despojo é aquilo que um soldado consegue pegar do campo de batalha depois que tudo foi destruído. É o único item de valor que se consegue salvar das ruínas. A promessa para Baruque não é que ele vai ter sucesso ou ficar famoso ou evitar o sofrimento. A promessa é que, no final de tudo, ele vai sair com a coisa mais preciosa que existe, a sua própria vida. E essa é a virada de chave, a conclusão que transforma tudo. Num mundo em ruínas, a maior vitória, o verdadeiro prêmio, não é a glória ou a grandeza.
é simplesmente sobreviver. É conseguir chegar do outro lado com a vida intacta. A esperança foi então redefinida, saiu do extraordinário e voltou para o essencial. Isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar para a gente pensar. Quando a gente encara as nossas próprias crises, sejam elas pessoais ou coletivas, o que a gente está buscando de verdade? São aquelas grandezas do mundo de antes? Ou será que a gente está disposto a redefinir o que é vitória? A celebrar o prêmio mais básico e essencial, que é simplesmente continuar, ter a nossa própria vida como nosso despojo? É uma perspectiva bem antiga, né? Mas talvez ela nunca tenha sido tão relevante.